Olá, tudo bem? Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, motivo de grande alegria, poder exaltar e engrandecer o grande nome do Senhor. Aqui quem vos fala é o apóstolo Tiago, mais uma vez mais no canal Palavras Impactantes. Não posso deixar de pedir para que você venha se inscrever no nosso canal, que você venha deixar o seu like e que você venha ativar o sino, para que assim que tiver uma oração ou algo da parte de Deus, uma palavra, o YouTube possa compartilhar com o máximo de pessoas, amém? Então hoje eu quero deixar uma palavra no livro de Salmos, Salmos de número 4, que diz assim a palavra do Senhor: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sela. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Sela. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Então a palavra de Deus hoje se encontra no livro de Salmos, de número 4. Uma palavra forte, né? Ali nós entendemos que é a continuação do mesmo salmo que Davi fez ali quando estava fugindo ali do seu filho Absalão, seu filho que se levantou contra a sua vida, né? E é um grande aprendizado sobre as nossas vidas, saber que quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, estamos fazendo algo que agrada ao coração de Deus, com certeza haverá perseguições, haverá pessoas se levantando contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a tua história. Mas o interessante é saber quem você está servindo. E isso nós aprendemos com o rei Davi, que independentemente das suas falhas, independente dos seus erros, ele sabia a quem estava servindo. Então, nós vamos ver. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Né? Aqui o Davi estava clamando ao Senhor. Ele estava ali pedindo a Deus misericórdia. Mas se ele é um rei, é uma pessoa que é temente ao Senhor, por que ele vai clamar pela misericórdia? Porque a misericórdia é um favor imerecido, não é por mérito, não é por honraria, pelo aquilo que você faz ou deixa de fazer. A misericórdia é um favor imerecido. Quem mereceu a misericórdia? Quem é digno dela? Ninguém é digno. Não houve homem sequer que não pecou sobre a face da terra. Mas o interessante é que Davi, ele clamava ao Senhor, clamava pela misericórdia, e o Senhor ouvia. Porque o coração de Davi era um coração segundo de Deus, um coração misericordioso, bondoso. Ouve quando eu clamo. E o que é um clamor? Ele clamava em voz alta, né? Orar em voz alta. Às vezes, dependente da situação, da circunstância que
que nós passamos sobre a nossa vida, a gente podemos fazer como um mero formalismo ali, uma oração repetitiva, algo que, né, mas por vezes a alma ela geme e você sai o gemido da sua alma, sai em clamor, voz alta, um gemido, né? E no livro de Romanos diz que há gemidos inexprimíveis que chegam ao trono do Senhor em forma de oração. Quando você está passando por apuros, está passando por alguma coisa que a sua alma tá gemendo, tá gritando ali por socorro, o Senhor ele tem contemplado. Ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? E até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? E aí, aquilo que nós aprendemos que é um tempo, né? Sela. É um tempo, é uma pausa, né? Então, o Senhor, ele mesmo começa a indagar, Davi, fazer perguntas, né? Até quando convertereis a minha glória em infâmia? A glória de quem? A glória de Deus, né? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Então a vaidade entre vários aspectos, né? Ali Absalão queria o reinado, Absalão queria a cadeira, Absalão queria as mulheres do seu pai, as concubinas, se deitou com elas. Absalão queria o poder do rei, vaidade. Mas o rei, quando avistou, ele poderia muito bem posicionar os seus soldados e falar assim, vamos guerrilhar. Quem é? Quem é Absalão? Né? Quantas batalhas o Senhor me deu até Absalão nascer? Quantas coisas, quantos milagres o Senhor operou? Quantas vezes o Senhor já me respondeu? Quantas vezes ele já me deu vitória? Quem é Absalão nessa história? Mas ele não fez isso. Ele falou, vou me retirar, né? Porque isso daí se chama ter o bom senso. Então, Davi, ele se retirou, não tinha vaidade. Você não via a vaidade nele. Mas só que como um dos seus filhos, um dos homens mais sábios que existiu na face da terra, chamado Salomão, no momento ali no seu período de idade ali, já ele vai começar a dizer no livro de Eclesiastes, que tudo é vaidade. Mas mesmo assim a gente analisando, estudando ali a Bíblia acerca do que Salomão estava dizendo, em partes tem razão, em outras partes ele também estava ali já deixando de professar a sua fé, de acreditar, de crer. E esse é o perigo, né? Porque já dentro do reinado já tinha várias mulheres, cada um com a sua devoção, com os seus deuses. E Salomão começou ali, então, a fazer algo que não era agradável aos olhos do Senhor. Então, os seus pensamentos também começaram a ser de uma forma que não era agradável, assim acerca do que aquilo a Bíblia ela vai nos ensinando. E ele vai dar continuidade. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar. E ele, a ele, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos e novamente sela. Né?
Então ele sabia que toda vez que ele clamava ao Senhor, ele sabia que o Senhor iria responder. Isso é uma certeza, né? Ele tinha a certeza que o Senhor iria responder o seu clamor, porque ele tinha uma intimidade com o Senhor. E aí o interessante é que ele fala assim, calai-vos, né? Ele fala assim, é acerca do que você perturbai-vos, mas não perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos, né? Perturbai-vos, em outra narrativa, em outras linguagens, tá dizendo irai-vos, né? Porque você também é ser humano, você vai irar, você vai ficar irado com certas coisas que acontecem. Mas diz assim, não pequeis, levai para a vossa cama e calai-vos, ou seja, quando ele está dizendo para levar para a cama, levar para uma intimidade, porque cama é um lugar de intimidade. Não é qualquer uma pessoa que senta na sua cama e nem deve sentar. Não é uma pessoa qualquer que vai estar na sua cama. Então é um lugar de intimidade. Então ele está falando assim, levai para a sua intimidade, ou que essa ira, esse algo que veio, que te machucou, que veio como seta, que veio como dardo, e calai-vos, irou, mas não peque. Ou seja, vai ter pessoas que vão querer tirar a tua paz, que vão te irar, fazer você se irar, mas não caia no laço do passarinheiro, não caia no laço do adversário. Leve para a sua intimidade, falai-vos a Deus e o que? Coloque um ponto, sela, ou seja, mantenha a pausa. Sela, pausa, mantenha a calma, paciência. Isso aqui é uma continuidade da oração que Davi ele fez acerca de quando ele sofreu a perseguição de Absalão, e ele fez ali os Salmos de número 3, e ele vai dar continuidade no capítulo do número 4. Salmos não tem capítulo, mas o número 4. E ele continua: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicar o seu trigo e o seu vinho. Muitos dizem, né? Ele fala acerca do sacrifício, porque Deus ele não se agrada de sacrifícios de tolo. Então ele também, a Bíblia relata que acerca do sacrifício, ele em partes vai dizer, eu quero a misericórdia, não quero algo que faço cerca de sacrifício, sabe? E o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Então ele contempla o meu e o teu coração, o nosso deitar, levantar. Nos tempos de Davi, do rei Davi, ainda fazia sacrifícios, libações, ou seja, ali era apresentado ali um cordeiro, era cortado o seu sangue que purificava o pecado do povo. Ali ainda se fazia sacrifício, mas Deus estava dizendo, eu não quero esse tipo de sacrifício, né? O Senhor, o sacrifício maior que tem que ser é o que? Colocar a Deus acima de todas as coisas e adorar somente a Ele. Esse é o sacrifício que Deus ele exige de mim, Ele exige de você, de todos nós. Então, fazer sacrifícios de justiça. Nos tempos passados, no tempo do rei Davi, se fazia assim, dessa maneira, ainda dessa forma. O sumo sacerdote vinha de ano em ano, pegava ali um animal, fazia a sua própria purificação, espargia o sangue sobre o propiciatório. Ali então, agora ele apresentava o pecado dele, depois apresentava o pecado do povo, cada um chegava com o animal, que pecou grande, vinha com o animal maior, pecou pequeno, vinha com pombinho, enfim, como Jesus chegou ali
no templo e viu como estava. Então era dessa maneira. Mas Paulo agora vai nos ensinar a chegar, né, como sacrifício vivo. Tá cansado? Tá abatido? Tá cabisbaixo? Tá desmotivado? Tá desvanecido? Mas continua. Chega lá da igreja, as pessoas vão falar como pode, mas você está chegando em sacrifício vivo. Quando você está passando alguma dificuldade, você está indo lá pedir a Deus, falando, estou com uma dificuldade. Quando você está alegre, então você vai lá e vai dizer, estou alegre, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor proporcionou sobre a minha vida. E nessa circunstância, Davi está dizendo, eu estou, olha que ele vai mencionar, ele vai dizer assim, puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Ou seja, ele estava mais alegre naquele momento, naquela situação ali, pelo livramento. Era dois tipos de alegria, dois tipos de felicidades. Porque há uma alegria quando você é livre de alguma coisa que te prende. Há uma alegria no teu coração quando há um livramento, quando há ali um escape, quando há alguma coisa satisfatória que você fala, meu Deus, foi o Senhor, obrigado. E há uma outra alegria que ele está dizendo aqui, há mais alegria do que aquilo lá, ou seja, da multiplicação do trigo. Quando a gente fala do trigo, a gente estamos falando de providência, a gente estamos falando do pão, providência, algo que Deus proveu. Quando nós estamos falando do vinho, nós estamos falando de quê? De alegria. Sabe quando você bebe um vinho, você fica meio que alegre, né? Mas não é relação a isso, há uma alegria do Espírito Santo sobre a vida de quem serve a Deus. Mas ele estava dizendo acerca disso. O Senhor já proveu na minha vida, eu já fiquei alegre. O Senhor já me deu coisas que me fizeram felizes. Mas agora há uma alegria bem maior do que isso. Pelo livramento, ou seja, porque eu clamei ao Senhor, o Senhor ouviu o meu clamor. Pelo livramento que o Senhor me deu, eu poderia ter descido à sepultura, mas o Senhor me livrou. Então há uma alegria, dois tipos de alegria aqui no mesmo versículo, mas ele fala, há mais alegria nisso. Há uma alegria, um gozo, uma esperança de quê? De que tem um ser celestial maior que vela pela palavra, que vela pela minha vida, que vela pela sua vida. O Senhor, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de eternamente. Ele continua sendo Deus. Aleluia, glória a Deus. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Aí, novamente, ele vai dizer, em paz também me deitarei e dormirei. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, novamente, ele vai dizer, há uma alegria, mas ele vai dizer, mas aí há uma paz, uma tranquilidade em eu descansar, em eu dormir. Porque eu sei, olha o que ele fala, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ele sabe do que ele estava mencionando. Ele está dizendo assim, sabe o que é habitar? Uma coisa é você viajar, você passou por lugares. Às vezes, a gente estamos lendo a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus fala assim, e ficai e habitai. Ele estava falando, ficai e habitai, ele fala assim, arme as tendas, aí podem ter filhos, podem crescer aí, você está habitando. Então, Davi está falando assim, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes
habitar em segurança. A nossa segurança não está no homem. A nossa segurança não está em mãe ou em pai, ou esposa ou esposo, irmãos, tios, tias, filhos. A nossa segurança está em Deus. Então, habitar é o que? Habitar em Deus. Focaliza. Tenha foco. Guarda dentro do teu coração os propósitos, os sonhos, tudo aquilo que Deus, Ele te prometeu, Ele falou, vai se cumprir. Davi, ele tinha uma palavra guardada dentro do seu coração. Quando ele estava lá fazendo algo em oculto, que ninguém estava vendo, quando ele estava cuidando das ovelhas em oculto para o seu pai, quando ele foi ungido a rei, então Samuel vai lá até a casa de Jessé. E quando ele chega lá na casa de Jessé, é interessante notar que, como muitos aí por aí profetizam, falam tantas coisas, né? Mas podemos ver que o profeta de Deus, que a palavra de Deus fala que nenhuma palavra que Samuel falou caiu por terra. Mas vejamos bem, quando passou seu primeiro filho de Jessé, ele falou: eis aí que já é o provido como rei. O Senhor lá de cima falou assim: esse daí eu tenho rejeitado. Então, primeiro Deus rejeitou o rei Saul, depois Deus vai lá e rejeita o filho também de Jessé, o primeiro. Fala: esse daí eu tenho rejeitado. Aí ele vai falar: Samuel, atenta para minhas palavras. Eu não sou como o homem que eu vejo segundo a aparência. Eu contemplo o coração. Aí Samuel vai ficar atento. Samuel, um profeta de Deus, se equivocou. Certo? Ponto. Do meu ponto de vista. Aí ele vai olhar, vai analisar. E quando ele vai analisar, então o que vai ocorrer? Então vai passar, os filhos de Jessé vão preparar a mesa. Passaram-se todos os seus filhos? Estão todos aqui? Não, ainda falta um. Quem é esse? É o menor. Então, chamaram o menor. Manda chamar ele. Nós não se aceitaremos à mesa enquanto ele não chegar. Aleluia. Deus, ele contempla o coração. E aí, vai mandar chamar o rei Davi. O rei Davi, ele é diferenciado. Segundo o que nós vamos estudar, ele tinha sartas, ele era ruivo. E aí ele estava o quê? Estava cuidando das ovelhas do seu pai, em oculto. E aquilo que você faz de bem, que é em oculto, pode ter certeza que um dia Deus retribuirá e ele fará com que isso seja notório ao público. Certo? Então não se preocupe. Então Davi, ele tinha essas experiências com o Senhor, com Deus. E somente isso, essa unção que foi derramada sobre a vida dele, e no momento certo que Deus fez com que viesse então ali o incircunciso se levantar contra o seu povo, e ele sendo menor, e ele chegou ali, e como ele sendo menor, e como ele sendo pastor de ovelha, né? A Bíblia diz que quando ele foi de encontro a esse filisteu, então ele vai chegar e vai falar: me vem com pau, como que o pedras, né? Como que fosse matar um cão, ou, né? Foi tirar sarro. Só que
o alforje ali de Davi foi lá e atacou, pegou na cabeça de Golias, onde a gente aprende que, né, ele estava sem o elmo, e ele vai cair. E aí não só basta só cair, Davi vai lá e arranca a cabeça dele. E quando arranca a cabeça, leva então a espada de Golias e leva a cabeça. Então as profetisas vão começar a dizer. Vão dizer o que? Ó, Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Então aquilo ali foi como? Foi revoltante. Foi gritante dentro do coração de Saul. Então começou a perseguir a vida de Davi. Passou uma perseguição. Então ele já estava ali vivendo uma vida sendo perseguido, mas acreditava nos profetas de Deus, ouvia, se separava, buscava. Então quando Absalão chegou, que já estava maior, que se levantou contra a sua vida, Davi já habitava com uma grande intimidade com Deus. Então, hoje nessa tarde, fique com essa mensagem, com essa palavra do Salmos de número 4, medita nela, descansa o teu coração, fique em paz. Novamente, deitei e dormi, porque o Senhor, né? O Senhor nos sustentou. E aí ele continua, né? A nossa esperança, ele fala, né? Habitar em segurança. Então nós estamos seguros na mão do Senhor, estamos seguros servindo a Deus. Por mais que aconteçam coisas que não são agradáveis, coisas que você não queria passar, que você não queria estar, mas a sua segurança está em Deus. Então receba essa palavra nessa tarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém.